Olá, eu sou a Cristina, você está no Relivrando e hoje eu trouxe um livro pequeno, mas poderoso. Eu já vou mostrar para vocês qual livro é. Ele faz parte de toda uma coleção que ainda vem sendo lançada. Na verdade, eu acho que a editora tem o nome da coleção. Eu li, gostei demais porque me ajudou e eu acho que pode ajudar vocês também. Mas antes que eu faça isso, compartilhe esse livro com vocês, eu vou fazer os pedidos de sempre para vocês se inscreverem no canal. Se são inscritos, verificarem se a inscrição de vocês continua ativa. E agora, no início, dar um like, porque isso ajuda muito a divulgar o canal e desde já eu agradeço. E o livro sobre o qual nós vamos conversar é este aqui, O Mínimo sobre Distopias. E o autor é o Paulo Breguet. Bom, este livro aqui faz parte de toda uma coleção que tem como título O Mínimo sobre e subtítulo o tema que será discutido no livro. Esse é um livro pequeno, é um pocket, Este aqui tem 150 páginas, na verdade. Tem uma boa bibliografia, tá? E o Paulo Breguet eu conheci em uma das aulas que ele deu sobre uma distopia, inclusive, que é O Senhor do Mundo, no seminário de literatura do Rodrigo Gurgel. E por que eu vim indicar este livro aqui? Porque eu acho que ele pode pontuar algumas coisas interessantes para nós que gostamos de distopias. O Paulo Breguet é um cronista, Inclusive no final deste livro aqui há uma crônica dele, uma crônica distópica, muito interessante de ler. E então, além de cronista, ele dá aulas sobre literatura, ele fala sobre livros, ele tem uma página no Instagram, eu vou deixar aqui o endereço para vocês poderem encontrá-lo, tá bom? E nesse livro aqui, o que ele vai fazer? Ele vai começar dando a definição, obviamente, do que é uma distopia, e depois ele vai dar exemplos, Então, quais são os exemplos que ele dá? Ele começa com um capítulo do que é uma distopia e depois ele vai dar alguns livros de exemplos. Ele vai, inclusive, contar um pouco sobre a história do livro, como que essa história se encaixa na definição de distopia, o que é que uma distopia precisa ter para ser uma distopia e o que é que esses livros têm que fazem com que esses livros se encaixem nessa definição. Destacando, então, os pontos mais importantes dessas histórias. Então, ele vai falar sobre 1984, Admirável Mundo Novo, Fahrenheit 451, Moscou, 1979. Esse aqui eu não conhecia, Vim conhecer aqui pelo livro do Breguet. E O Senhor do Mundo, que eu também conheci por causa do Breguet, por causa dessa aula que eu fiz no seminário, e depois eu já li, É do Robert Hugh Benson. Esse aqui é uma distopia escrita no início do século XX, 1907, e que tem como tema a disputa entre uma sociedade secular e um resquício de religiosidade ali que sobrou depois de vários eventos que aconteceram. Eu gostei muito desse livro, bastante interessante, então é uma recomendação assim que eu faço, de leitura. Não sei se eu consigo falar sobre ele aqui no canal, mas eu acho que vocês lendo, vocês vão gostar bastante. Preparem-se aqui para muitas citações bíblicas, inclusive porque o Benson aqui foi um padre católico, e então vocês vão gostar. É um livro muito bom, foi uma excelente indicação do Breguet. E na introdução, depois dele definir a distopia como um lugar ruim,
que a palavra vem aí do grego, que significa lugar ruim, então ao contrário da utopia, onde tudo é perfeito, né? A distopia não é isso, é um lugar ruim. Até ele fala aqui que a distopia é a utopia que chegou ao poder. Ele vai dar algumas características do que seria uma distopia, né? Ele vai falar que algumas características aparecem em quase todos os livros do gênero distópico. Então, a sociedade administrada, em que o governo comanda os mínimos detalhes das famílias, dos grupos sociais, da vida dos indivíduos. O estado policialesco, né? Então, a delação seria um elemento central nessas sociedades distópicas. O uso da tecnologia contra o homem, inclusive ele fala aqui, neste livro, né, quando ele faz o comentário, que a tecnologia descrita aqui nesse livro, que na época era de vanguarda, ou era uma coisa imaginada aqui pelo autor, muita coisa já deixou de fazer sentido. Mas isso obviamente não afeta a qualidade do livro, porque quando o autor pensou, fazia sentido. Se fosse assim, né, os livros que descrevem um mundo antigo e coisas que os autores pensavam possíveis acabam não tendo sentido, mas não é o caso, né? Então ele fala aqui do uso da tecnologia contra o homem. As inovações tecnológicas são utilizadas para oprimir, espionar e controlar pessoas. A manipulação da linguagem, né? E quem leu 1984 sabe bem do que ele está falando. A destruição da memória e da alta cultura, também muito claro em 1984. E no próprio Admirável Mundo Novo, né? No Fahrenheit 451, né? A ausência total de liberdade, o livre-arbítrio não existe mais. Ateísmo e materialismo, então isso está bem descrito aqui, a falta de liberdade, né? O não livre-arbítrio e a briga entre o ateísmo e o materialismo e o resquício aí religioso da sociedade. E um partido-estado, né? Em todas as distopias existe uma casta superior de governantes que estabelece uma dominação completa sobre a sociedade e os indivíduos. Então, todas essas definições que ele dá aqui, depois ele vai exemplificar nesses livros que ele está tomando aqui como exemplos. Então, parece que o livro é pequeno demais para tudo isso que ele faz, mas não é. Tá? Claro que se você quiser se aprofundar no assunto, você pode pegar outros livros com o mesmo tema. Mas a ideia desta série aqui, o mínimo sobre, é exatamente introduzir você ao tema. E eu acho que isso o Paulo Breguet faz muito, 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 muito bem. Tá? Então, tenho certeza que você vai gostar assim como eu gostei. E é um livro baratinho, né? Então, eu nem me lembro quanto foi que eu paguei, mas me lembro que eu paguei baratinho, tá? E ele sempre entra em promoção. Eu tenho já, e também já li, o mínimo sobre literatura do Rodrigo Gurgel. Também, gente, é um livro pequeno, mas poderoso, em que ele vai dar aqui a definição do que para ele é literatura, do que significa a literatura na nossa vida e o que nós precisamos prestar atenção na hora de ler um livro. Então, assim, eu vim aqui apresentar o mínimo sobre distopia e vocês já estão ganhando aí de lambuja o mínimo sobre literatura. Esses são os 2 livros que eu tenho dessa coleção. Mas eu andei olhando aqui e vi que tem vários temas. Deixa eu ver se eu encontro aqui para mostrar para vocês. Então, ó, tem o mínimo sobre gnosticismo, do Flávio Gordon, tem sobre oratória, sobre o Olavo de Carvalho, sobre investimentos, feminismo, que mais? Sobre o Manifesto Comunista, o Bitcoin. Então, são, assim, vários assuntos abordados aqui por esses livrinhos, tá? Livrinhos porque são pequenos, né? Mas não por causa do seu conteúdo. Então, é isso. Eu queria mostrar para vocês essa dica aqui do mínimo sobre distopias. E aos poucos, né, eu vou adquirindo aí os temas que me interessam. Opa, esqueci de tirar o som aqui do computador. Então, eu vou adquirindo aos poucos os temas que me interessam, tá bom? E espero que vocês tenham gostado aí dessa dica e tenham uma excelente semana.